Gente querida, a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Hoje nós não teremos o nosso grupo de oração Refúgio aqui na igreja, mas eu estou aqui gravando esse vídeo para que pudesse compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração com você, meu irmão, que está aí do outro lado. Você já se sentiu rejeitado? Você já se sentiu não benquisto em um determinado lugar ou por determinadas pessoas? Se isso já aconteceu com você, eu gostaria de compartilhar essa porção do Evangelho para que pudesse ser consolo e força para você, para que você continue a sua caminhada com Cristo. O Evangelho que eu compartilho com você hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 4, dos versículos 25 a 27. Eu gostaria muito que você acompanhasse essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, o sírio. Meus irmãos, temos aí uma porção da palavra de Deus. No capítulo 4, Jesus é movido pelo Espírito Santo a ir ao deserto, e no deserto ele é tentado e ele vence todas as tentações, ele vence o diabo através da palavra de Deus, e enquanto o seu corpo estava cansado, estava moído, e o seu espírito estava forte. Jesus, após um período de retiro no deserto, de 40 dias e 40 noites, Jesus volta para Galiléia e Jesus começa a visitar algumas cidades. Jesus visita Nazaré, a cidade onde cresceu, Jesus visita Cafarnaum, e como sendo judeu, Jesus frequenta nos sábados, no Shabat, Jesus frequenta a sinagoga. E na sinagoga ele compartilha a palavra de Deus, ele lê os textos do Antigo Testamento, os textos dos profetas, e quando faz a leitura do texto, o texto nós sabemos que aponta para a pessoa de Jesus, Jesus começa a dizer às pessoas que ele é o Cristo, que ele é o Messias, ele é aquele que veio dar vista aos cegos, libertar, curar, salvar. E as pessoas ficam maravilhadas com os ensinamentos de Jesus. Entretanto, quando seus vizinhos, quando os moradores daquela região descobrem que Jesus Cristo era filho de José e Maria, filho do carpinteiro, aquele que ajudava o pai na carpintaria, aquilo não foi muito bom. As pessoas começaram a depreciar Jesus Cristo e o seu ministério. E Jesus Cristo reconhece, e Jesus Cristo traz à tona essa palavra que o profeta não é reconhecido em sua própria casa, em sua própria terra, entre os seus. Isso muitas vezes acontece conosco, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes não somos reconhecidos pelas pessoas que achávamos que poderia nos reconhecer. Isso, de uma certa forma, pode nos trazer tristeza, incomodação, mas eu digo a você que não se abale por essas coisas. Jesus passou por esse problema e Jesus ressalta agora, nesta parte do versículo 25, que nos tempos de Elias, muitas viúvas estavam passando necessidade, muitas viúvas estavam passando fome por causa da estiagem, por causa da seca, e acabou que Jesus Cristo, ou o próprio profeta Elias, assim dizendo, ele não foi conduzido pelo Espírito a nenhuma das viúvas de Israel, a nenhuma das famílias de Israel. Pelo contrário, Elias, ele é movido pela graça de Deus, movido pelo Espírito de Deus, para ir ao encontro de uma viúva que não pertencia ao povo de Israel, que não pertencia a nenhuma tribo de Israel. Ou seja, uma pessoa gentílica, uma pessoa pagã, que não pertencia a Israel. Então isso é interessante, porque isso já aponta a missão do Cristo, a missão do Evangelho.
Se os israelitas, se os judeus acreditavam até então que o Messias viria somente para eles, a nova leitura dos profetas e o comportamento de Jesus Cristo e a boa nova por ele ministrada mostra que o evangelho não é somente, ou a boa notícia não é somente para o povo judeu ou para os judeus, mas ela é para todas as pessoas, todos os povos, raças, tribos e nações. Todos carecem da graça de Deus. Então, tudo no Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus traz à tona isso, traz à tona para a comunidade esta verdade. Enquanto eles estiveram passando fome, o Senhor levantou o profeta e o profeta foi abençoar alguém que não pertencia ao povo escolhido, ao povo de Israel. Por outro lado também, nos tempos do profeta Eliseu, havia muitos leprosos, muitos doentes em Israel. Entretanto, Deus levanta o seu profeta, não para curar os leprosos de Israel naquela ocasião, mas o Senhor levanta o profeta para curar um general sírio, alguém gentílico também, de uma religião pagã. Então, queridos, nós vivemos hoje dias difíceis, onde pessoas que se julgam cristãs, seguidoras do Senhor Jesus, discípulos do Senhor Jesus, elas acreditam que são donas de Deus, donas do Espírito Santo, donas da verdade. São pessoas que acreditam que o Evangelho é somente para si própria, ou seja, a salvação é somente para os evangélicos e tantas outras coisas. E o texto nos ensina: não podemos julgar a história, julgar o passado. O que nós podemos fazer é com que os erros do passado não se repitam em nossos dias. Aquilo que aconteceu com os compatriotas de Jesus, com os ouvintes de Jesus nos tempos de Jesus, no primeiro século, não vem acontecer com a igreja atual, conosco, de acharmos que somos donos do Evangelho, donos de Deus e que Deus está ao nosso serviço, ao nosso dispor. Esta é uma grande falácia, um grande engano e nós não podemos cair. O discípulo do Senhor deve caminhar como Jesus, deve seguir Jesus. Ouvimos neste final de semana sobre a mulher samaritana que vai até o poço e Jesus dialoga com ela. Esse é o Evangelho, é a boa nova que é para todos aqueles que desejam realmente receber a boa nova da salvação, da libertação, da cura, né? O Evangelho é para todos. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que morresse por cada um de nós na cruz do Calvário, morrer pela humanidade, para que através do sacrifício de Cristo, todos nós fôssemos remidos, justificados, e então, depois da justificação, possamos prosseguir num ato de santificação ao Senhor, que não parte de nós, parte do Senhor em nós, nas nossas vidas. Meus irmãos, depois que Jesus, nessa ocasião, conta ou traz à memória das pessoas sobre esses dois momentos em Israel, as pessoas tentam tirar Jesus, tentam pegar Jesus e lançar de um alto, de um templo, de algum lugar, porque não aceitavam a palavra de Jesus, rejeitaram Jesus. A palavra do Senhor, ela é para todos. Ela é para a salvação, é para todos aqueles a quem o Senhor já predestinou, que o Senhor já tocou, que o Senhor sabe pela sua presciência que serão salvos. Todos os homens e mulheres que tiverem os seus corações tocados pelo Espírito Santo de Deus, não pode endurecer o coração. Meus irmãos, acredito que a mensagem de hoje ela traz muitas lições, mas a lição que eu gostaria de deixar para os irmãos, de compartilhar com os irmãos, é que não andemos conforme os religiosos da época de Jesus, que não cheguemos a pensar que somos donos de Deus, donos da verdade, mas que possamos ser pessoas simples, humildes, que sirvam ao Senhor Jesus em espírito e em verdade, que possamos proclamar a boa nova a quem o Espírito Santo de Deus nos conduzir, pregando a palavra,
Se formos rejeitados, sem problema. Deus é a nossa justiça, Deus é a nossa luz, é o caminho que nós devemos seguir. Eu espero que Deus tenha falado com você e que você possa ruminar neste texto de Lucas, capítulo 4. Faça aí um estudo do capítulo 4, hoje na sua casa, no seu dia, e que possamos estar juntos, orando pelos enfermos, os enfermos da igreja, os enfermos que são os nossos parentes, para que eles possam alcançar a graça do Senhor. E para que a Igreja Batista no Guará 2 também alcance a graça de Deus, a intrepidez do Espírito Santo, para pregarmos o Evangelho a quem o Senhor nos levar. Que possamos ser verdadeiramente uma igreja movida pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Tenho alguns pedidos a fazer. A nossa irmã Ana está passando por um problema de saúde, já me relatou. Peço que possamos estar orando pela Ana, né, a jovem Ana, esposa do Júnior. Peço aos irmãos que continuemos a orar por irmã Idália, irmão José Teles, todos os irmãos da igreja, inclusive pelo Sidney, ao qual estou pedindo, conclamando que a igreja esteja orando por ele. Ele fez uma cirurgia, um transplante de rins, que foi doado pelo seu irmão. Houve ali uma hemorragia e teve que operar de novo. Então eu peço que os irmãos possam estar orando pelo nosso irmão Sidney, um amigo, uma pessoa bem querida, e que possamos estar orando não só por ele, mas também por sua esposa, sua mãe e suas filhas. Tá joia? E eu convido você agora para que possamos estar orando. E orando também para que esse vírus seja aplacado e que as pessoas possam saber se comportar nesse momento de grande dificuldade que estamos vivendo. Amém? Então eu convido você para que juntos possamos estar orando ao Senhor. Amém? Meu Deus, muito grato pela tua palavra ministrada a nós. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que essa semente que foi lançada pelo teu evangelho, ela possa crescer e ela possa dar bons frutos através de nós. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Que possamos ser pessoas que sigam os teus ensinamentos, que possamos seguir a tua espiritualidade, ó Deus. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, teu Filho. Também peço a ti, ó Pai, pelos nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos que estão nas UTIs, nos hospitais, que o Senhor possa conceder a tua graça, que o Senhor possa fortalecer cada um deles, que nesse momento de dificuldade, de angústia, de sofrimento, o Senhor possa dar forças a cada um deles e também dar sentido a esse sofrimento e que eles possam ter sua espiritualidade fortalecida, sua fé fortalecida, é o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor por Ana, que o Senhor possa estar abençoando a tua serva, Deus, nessa luta que ela está por viver. Também, ó Deus, abençoa teu servo, irmão José Teles e irmã Idália. Abençoa também, ó Deus. Abençoa Sidney, Deus, que está passando por esse momento na UTI. Seja com ele, ó Deus, que todos os procedimentos médicos possam ser orientados pelo Senhor. Queremos abençoar toda a equipe médica, de enfermeiros, que todas as pessoas possam trabalhar em seu favor. É o que eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua também, ó Deus, abençoando a Igreja Batista no Guará 2, membros e congregados, para que possamos ser movidos realmente pela tua graça, pelo teu poder. Abençoa a tua igreja, guarda cada uma das famílias da Igreja Batista no Guará 2, ó Deus. É o que nós pedimos a ti em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que no tempo do Senhor possamos estar juntos, congregando, confraternizando, lado a lado, olho nos olhos. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação, abençoa Brasília, Deus, que possamos estar combatendo esta pandemia, Deus, esse vírus, e que o Senhor possa estar nos guardando nesses dias difíceis e que a nossa fé possa ser fortalecida. Nos ensina, Deus, a amar o Senhor sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, querido. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos.
Então, querido, se você não é o grupo de risco, ofereça ajuda aos anciãos, às pessoas mais velhas, para ir ao mercado, para ir numa farmácia. Não compremos nada de forma exagerada, porque isso pode faltar para quem realmente precisa. Isso não é um ato cristão. Então eu desejo a você um dia feliz na presença de Deus. Que Deus possa estar conosco. Que Deus derrame sobre nós a graça dele e a paz dele. Amém, meu querido. Fique com Deus.